maiúsculo azul. Em letras brancas aparece na tela, aplicativos para sistema Android, professora Vanessa França. Olá pessoal, aqui é a professora Vanessa, de Informática Educativa, e eu vou mostrar para vocês hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o Talkback novamente. Estou usando o celular da Xiaomi com Android 10 e o leitor de telas é o Talkback. Hoje nós vamos falar sobre a edição de texto com o Talkback e o Gboard, que é o teclado da Google, que vem já pré-instalado nos aparelhos Android. Para que a gente faça a edição de um texto, a gente precisa de encontrar um campo de edição de texto. No caso de uma conversa no WhatsApp, a gente vai ter um campo de edição de texto. Para a gente abrir esse campo, a gente vai dar 2 cliques. Mostrando o teclado português Brasil QWERTY. E aí, quando a gente faz isso, ele mostra o teclado, Clicamos 2 vezes na caixa de edição, ele vai mostrar o teclado que está instalado no seu celular, que está ativo. Como é que a gente faz para utilizar esse teclado? No meu celular, o teclado que está ativo é o teclado da Google mesmo, o Gboard. Utilizando o Gboard. Para a gente utilizar o teclado, a gente vai fazer um processo um pouco diferente do que a gente está acostumado a usar no restante do celular, Para a gente escrever no teclado, ao invés de a gente clicar 2 vezes no botão, a gente vai deslizar o dedo, vai explorar a tela, vai fazer a exploração tátil no teclado. E quando a gente chegar no botão que a gente quer clicar, na letra, ou no número, ou no símbolo, a gente vai levantar o dedo. Então, ao invés de clicar 2 vezes, a gente vai deslizar, explorar e levantar o dedo. Eu vou fazer isso agora. D em letra F, V em letra maiúscula, V em letra maiúscula, C, S, A, H, N, D, E, S, A. Então, eu escrevi meu nome fazendo esse processo. Claro que como eu não enxergo, eu possivelmente vou fazer mais rápido do que quem não enxerga, porque enquanto a pessoa não decorar mais ou menos a posição das teclas, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer a escrita letra a letra dessa maneira que foi feito. Esse teclado que está exibido ali, o Talkback chama de teclado QWERTY, porque esse teclado ele é organizado como um teclado de computador, A primeira linha a gente tem as letras QWERTY, U, I, O, P. Na segunda linha a gente tem A, S, D, F, G, H, J, K, L. Na terceira linha a gente tem o botão do maiúsculo, que nessa mesma linha do botão maiúsculo tem Z, X, C, V, B, N, M. E o botão de apagar, Ele apaga da direita para a esquerda. A última linha vai ter um primeiro botão, que é o botão de números e símbolos. O segundo botão, que é vírgula. Em seguida tem o botão das carinhas, Os emojis, emoticons. Em seguida tem o espaço, depois o ponto e, por último, o botão do Enter, que é o de selecionar e entrar. Agora que a gente já viu as letras, eu vou mostrar para vocês esses botões específicos que eu acabei de falar. O primeiro deles é o do maiúsculo. Shift, Gboard, Shift ativado. Então, ele falou Shift ativado. Aqui, se eu escrever alguma coisa, ele vai deixar maiúscula só a primeira letra. Se eu quiser desativar o Shift, é só fazer o mesmo processo das letras. Colocar o dedo em cima e levantar. Shift desativado. Agora, se eu quiser ativar um modo de escrita, onde todas as letras vão permanecer maiúscula, eu tenho que achar o botão e segurar ele por 3 segundos. Shift, Caps Lock ativado. Ele só vai falar Caps Lock se a caixa de edição estiver vazia. Caso tenha alguma coisa escrita na caixa de edição, ele vai fazer o seguinte. Shift, Oi. Ele fala Shift e faz um sonzinho depois para demarcar que ficou no formato de Caps Lock ativado e ele lê o que está escrito na caixa de edição. Teclado de símbolos. Teclado de símbolos tem que tocar 2 vezes. Exibindo teclado de símbolos.
No teclado de símbolos, a primeira linha são os números de 1 até o 0, né? 1 a 9, depois o 0. E embaixo a gente tem... arroba, Então, a gente tem o arroba, tem o que eles chamam de cerquilha, que também a gente chama de hashtag na internet. cerquilha, número sign, alternativa, E aí, se a gente segura o botão cerquilha por 3 segundos, ele aparece a opção número e a gente pode escrever um número também. cifrão, peso sign, ien sign, libra esterlina, cent sign, euro, Então, o botão do cifrão, se a gente segura ele por 3 segundos também, ele vai abrir uma lista de opções que são de moedas de outros países. Os próximos são sublinhado, sublinhado. e comercial, Eles falam aí comercial, aquele E, né, que aparece em empresas, CIA, né, o E do CIA, é esse E. dash, Dash, ele chama aqui de dash. sublinhado, alternativas disponíveis, Então, o que ele chama de dash é o hífen, né? E aí a gente vai ter, se a gente segurar por 3 segundos, a gente tem o travessão, travessão M, sublinhado, o sublinhado de novo, travessão N, outro travessão, que é um pouco menor do que o primeiro, ponto médio, e um ponto médio, que é um ponto que fica no meio. O ponto final, ele fica embaixo. Os 2 pontos, ele fica um em cima e um embaixo. Esse ficaria no meio. O que ele chama de dash, que é o hífen, ele também é o menos, né? mais, sinal de mais ou menos, Então, o mais, ele vai ter como alternativa o mais ou menos, que é um símbolo também, um operador matemático. E aí a gente vai ter os parênteses direito e esquerdo como alternativa, né? Segurando um botão, a gente vai ter colchete à esquerda, sinal menor que, left curly bracket, Então, a gente vai ter o colchete à esquerda, né? Que é a mesma lógica do parênteses que está à esquerda. O menor que também está na mesma direção. E é o que a gente chama de chaves, né? Então, colchetes menores, chaves. Tudo para a esquerda. parêntese direito, Então, o parêntese da direita vai ser o contrário. A gente vai ter o colchete, as chaves e o maior que, né? Tudo virado para a direita. barra, Em seguida, a gente tem a barra. E aí, na linha de baixo, a gente vai ter o botão mais símbolos. Tem que clicar. modo mais símbolo, A gente clica nele e levanta o dedo, assim como nas letras, para poder acessar esse modo mais símbolos. Nesse modo mais símbolos, a gente vai ter o tio, tio, acento grave, barra vertical, bullet, o que ele está chamando de bullet aqui é uma bolinha, né? Que a gente costuma usar como marcador quando a gente vai fazer uma lista. bullet, Os itens alternativos aqui seriam símbolos dos naipes das cartas. naipe de paus, naipe de espadas, coração preto, naipe de ouros, Então, seria o naipe de espadas, de paus. Ele chamou aqui de coração preto, que a gente chama de copas e ouros. E no meio deles tem um símbolo, ele chama de colcheia, né? É um símbolo musical. O próximo item é a raiz quadrada, raiz quadrada, pi, π. Então, as alternativas ao π são 3 outras letras gregas, né? O ômega, o π em letra maiúscula, e ele chamou aqui de mu, né? A gente chama de mi também. Então, ao lado do π, a gente vai ter o sinal de divisão e de multiplicação. sinal de divisão, sinal de multiplicação, pio cosine, O π cosine é uma marca de parágrafo. Costuma ser utilizado para quem faz edição de texto de forma profissional, né? A alternativa disponível para ele é um símbolo de marcação de parágrafo. Esse costuma ser utilizado em legislação, coisas desse tipo. O próximo é um que ele chama de incremente, que é um triângulo. Na linha de baixo a gente vai ter libra e esterlina e em seguida outros símbolos de moeda de outros países. cent sign, euro, ien sign, acento circunflexo, Acento circunflexo, grau, o símbolo de grau. prime, alternativas disponíveis, As alternativas disponíveis ao símbolo de grau são apóstrofo double prime, e aspas, dupla, né? aspas,
O apóstrofo também é chamado de aspas simples. Igual. O símbolo de igual tem como alternativas o símbolo de infinito, Infinito. de diferente, Not equal to. que ele chama not equal, né? Não igual a, é o mesmo que diferente. Almost equal to. E ele fala em inglês almost equal, que é quase igual. A gente chama aqui de aproximadamente. Aqui agora a gente tem as chaves para a esquerda e aparece como opção o parêntese à esquerda e depois a chave à direita, o parêntese para a direita. E o último dessa linha é a barra invertida. Na linha seguinte, o primeiro botão vai ser o botão de símbolos. Ele vai voltar para aquela tela anterior, que é dos símbolos, né? O segundo é o de porcentagem. A porcentagem é um cálculo por 100, né? O botão que aparece como opção alternativa, ele indica o mesmo cálculo, só que por 1000. O próximo botão é de direitos autorais, é uma letra C com um círculo em volta, né? É letra C porque é a palavra em inglês copyright. Marca registrada. Marca registrada é uma letra R com um círculo em volta. Marca comercial é um símbolo TM pequenininho em cima. Marca de seleção. Marca de seleção é um símbolo parecido com um V, né? Que a gente utiliza para demonstrar que está marcado. Colchete à esquerda. Aí vem colchete à esquerda, à direita e depois o botão de apagar, que ele chama de delete. Tecla delete. A última linha dessa tela a gente vai ter o botão das Teclado letras. de letras. Sinal menor que. O sinal menor que, as alternativas dele são... Left pointing double in quotation mark. Esses símbolos são dois sinais de igual, um coladinho no outro. Normalmente a gente usa quando é muito menor. O próximo é menor ou igual a... Single left pointing in quotation mark. Esse é um símbolo de menor que também, só que ele é menorzinho. E aí depois tem um símbolo de menor que é maior. Sinal matemático de menor. O próximo botão que a gente chama de teclado de dígitos, onde tem números. Espaço. Sinal maior que. E aí quando a gente aperta o maior que, ele vai aparecer basicamente os mesmos símbolos do menor que, só que na disposição contrária. Então tem um maior que é um símbolo menorzinho, maior ou igual, muito maior, que são dois símbolos de maior, e um símbolo de maior que é ele é desenhado de forma mais esticada, ele é maior mesmo. E o último é a tecla Enter. Tecla Enter. Teclado de dígitos. Exibindo teclado de dígitos. O teclado de dígitos ele vai ser semelhante a uma calculadora, né? Então ele vai ter os símbolos de mais, menos, vezes, dividir, porcentagem, espaço, apagar, igual e os números no meio. A disposição dele é primeiro mais, 1, 2, 3. Porcentagem. 1, asterisco, dash. 4, 5, 6. Espaço. 7, asterisco. Barra. 7, 8, 9. Tecla delete. Teclado de letras. Exibindo teclado de símbolos. E aí voltando para o teclado de símbolos, eu estava na terceira linha, que é onde abre o mais símbolos, agora eu vou continuar na terceira linha os demais botões, né? Depois do mais símbolos, a gente vai ter asterisco. O primeiro botão que aparece logo depois do mais símbolos é o asterisco. E aí, como alternativas, a gente tem o Black Star, que é uma estrela pretinha. Em seguida, uma cruz, dagger, que eles chamam de dagger. Double dagger. Double dagger é como se fossem duas cruzes, uma em cima da outra, uma virada para cima, outra virada para baixo. Então, clicando no botão de aspas, a gente vai ter como opções. Aspa dupla inferior. Aspas dupla inferior, tá embaixo. Aspa dupla à esquerda. À esquerda. Aspa dupla à direita. Left pointing double in quotation mark. Right pointing double in quotation mark. Então, a gente vai ter aspa dupla à direita, à esquerda, e aqueles dois botões que são, aqueles dois símbolos que são dois símbolos de maior ou de menor juntos.
Então, quando a gente clica no apóstrofo, ele vai aparecer como alternativa um símbolo de aspas simples embaixo, e aí depois aspas simples à direita e à esquerda. Aspas simples à esquerda. Aspas simples à direita. E por último, aqueles símbolos de maior e menor. Single left pointing single quotation mark. Single right pointing single quotation mark. O próximo é 2 pontos, em seguida ponto e vírgula. Ponto de exclamação. A alternativa ao ponto de exclamação é o ponto de exclamação invertido, onde o pontinho está em cima e a reta embaixo. E o próximo é a interrogação. As alternativas disponíveis são o ponto de interrogação invertido. A segunda opção de alternativa é um ponto de interrogação que aqui está desenhado. Um ponto de interrogação e um de exclamação por cima, como se fosse riscado. Mas eu acredito que seja aquele símbolo que seja interrogação e exclamação ao mesmo tempo, tá? É um símbolo de interjeição. A última linha aqui, a gente vai ter o botão que volta para o teclado de letras. Teclado de letras. Vírgula. A vírgula. Quando a gente segura a vírgula, ele vai aparecer duas opções de alternativa. O botão de configurações do teclado. Alternar para o teclado de mão esquerda. Ou alterar para o teclado de mão esquerda. Que aí você utiliza o teclado mais direcionado num canto só da tela, mais perto da mão esquerda. Em seguida, teclado de dígitos. Espaço. Espaço. Ponto. O ponto, que tem como alternativa reticências. E o último, que é o Enter. Vou voltar agora lá para a tela inicial do teclado, que é o teclado de letras. No teclado de letras, a primeira linha, que tem as letras Q, W, R, T, Y, ela também permite que você escreva números. Então, o Q é o 1, o W, o 2, o E é o 3, o R, o 4, e assim sucessivamente, até o P, o 0. Ok? Quando a gente abre as vogais, ele vai aparecer as vogais com sinais junto com elas. Então, I, macro maiúscula. E macro. I, ogonek maiúscula. I, dot above maiúscula. E com um ponto em cima. I, diaeresis maiúscula. Com 2 pontos em cima. I, circunflex maiúscula. 3. I, acute maiúscula. Um circunflexo agora com agudo e crase. I, grave maiúscula. E isso vai acontecer com as outras vogais. Procurando nó. E isso vai acontecer com as outras vogais também. Agora eu vou mostrar para vocês como configurar o teclado para que ele tenha aquela opção de fazer digitação por voz, né? Que é uma ferramenta importante para que vocês consigam escrever com um pouco mais de agilidade. A gente sabe que a digitação por voz não é perfeita. Ela traduz, né? Ela traduz a sua voz para o escrito, às vezes de forma errada, seja pela sua pronúncia, seja pela interpretação do aplicativo mesmo, do recurso do aplicativo. Mas, no contexto geral, ela funciona muito bem. Então, a gente vai ter dois caminhos para chegar lá. De qualquer forma, a gente precisa de entrar na configuração do teclado. Aqui no teclado, a gente tem uma linha inicial que fica acima das letras. W, Q em letra maiúscula. Fechar o menu de recursos. Que é o menu de recursos. Teclado de adesivos. Teclado de GIF. Configurações. Tocar 2 vezes para ativar. Então, se o menu de recursos estiver aberto, é só a gente vir aqui até configurações. Se ele estiver fechado, a gente tem que clicar 2 vezes para abrir o menu de recursos. Menu de recursos aberto. Teclado de GIF. Configurações. E aí vamos até configurações. Teclado oculto. Configurações. Digitação por voz. O quinto item vai ser digitação por voz. Idiomas, português, Brasil. Preferências. Tema. Correção de texto. Digitação por voz. Digitação por voz. E aí, a digitação por voz, ele faz a conversão de voz em texto, né? Para poder escrever. Para a gente ativar, a gente vai até o botão de ativar. Ó. Digitação por voz. Usar a digitação por voz, desativado, interruptor, na lista. Ativado.
Então, agora já está ativa a digitação por voz. Vai aparecer um botão lá no meu teclado. Ele tem mais uma opção aqui. Contribuições de voz. Se você achar que você quer contribuir com a Google para poder produzir um reconhecimento de fala melhor para todos, né? Deixando que trechos da sua entrada em áudio sejam enviados para o Google, você pode deixar ativado. Mas essa é uma questão bem pessoal, eu vou deixar desativado mesmo. Agora eu vou voltar lá. Agora na primeira linha do meu teclado, tem um último botão lá no cantinho que é a digitação por voz. Vamos chegar até lá? Fechar o menu de recursos. Teclado de adesivos. Teclado de GIF. Configurações. Traduzir. Mais recursos. Entrada de texto por voz. E aí, se eu clicar aqui 2 vezes, eu vou fazer a entrada de texto por voz. Acredito que alguns de vocês já conheçam esse recurso e já utilizem com frequência, mas pode ser que seja uma novidade para alguém. Preferências. Teclado oculto. Configurações. E agora a gente vai até preferências. Mais opções. Idiomas. Português Brasil. Preferências. E aqui em preferências, a gente tem um monte de opções que podem ser úteis para as pessoas com deficiência visual utilizarem o teclado melhor, né? Uma delas é, primeiro, a linha de números. Linha de números. Então, se você ativa essa opção, sempre vai ter uma linha de números no teclado, independente de estar na parte de letras ou não. Isso pode facilitar para algumas pessoas. A próxima opção que pode ser interessante é o som ao tocar as teclas. Aí vamos para lá. Som ao tocar nas teclas. Então, se você acha importante fazer um som quando você tocar nas teclas, você pode ativar essa opção. Eu não gosto, mas é uma questão bem pessoal. Mostrando itens 4. Retorno tátil ao tocar nas teclas. Ativado. Interruptor. Outra opção que existe aqui é o retorno tátil ao tocar nas teclas, né? Ele dá uma vibradinha de leve na tela do celular quando você toca nas teclas. Se você acha isso importante para você conferir se você está teclando em alguma coisa ou não, você pode deixar ativa essa opção. Opções de edição, menu Talkback. Agora eu vou mostrar para vocês as opções de edição do menu do Talkback. Para que essa opção de edição apareça, é necessário que a caixa de edição de texto, né, a caixa de seleção, esteja ativa. Então, a gente vai usar o gesto para cima e para a direita para abrir o menu do Talkback. Menu do Talkback. Opções de edição, 1 de 11, na lista, 11 itens. Opções de edição. Colar, 1 de 2, na lista, 2 itens. E aí eu vou marcar a segunda opção, que é iniciar ou encerrar modo de seleção. Iniciar ou encerrar modo de seleção, 2. Modo de seleção ativado. Agora eu vou escrever a palavra oi. U em letra maiúscula. U em letra maiúscula. I. I. Agora eu vou abrir novamente o menu do Talkback. Menu do Talkback. Opções de edição, 1 de 11. E abrir novamente opções de edição. Opções de edição. Mover o cursor até o início. Agora aparecem 5 opções. Mover o cursor até o início, mover o cursor até o final, colar, selecionar tudo e encerrar modo de seleção. Eu vou até selecionar tudo. Mover o cursor até o final, colar, selecionar tudo, 4, texto selecionado, oi, WhatsApp Business. Anexar, enviar, pesquisar, botão, recortar, copiar, tocar 2 vezes para ativar. E aí eu vou deslizando para a direita até ele falar o que eu quero fazer com esse texto que foi selecionado. Então, eu vou copiar. Copiei. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir de novo o menu do Talkback.
Menu do TalkBack. Opções de edição. Mover o cursor até o início. Agora eu vou até a opção colar. Mover o cursor até colar, colado, ou E aí ele colou do lado do oi que eu já tinha escrito, outro oi. E abaixo, na primeira linha do meu teclado, ele aparece a opção de colar novamente. Abrir o menu de recurso. Oi. Tocar 2 vezes para ativar. Tocar 2 vezes para ativar. Viu que ele falou oi? Então, esse é o botão de colar novamente. Oi. Se eu quiser colar mais uma vez aqui direto naquele espaço onde fica o menu de recursos. Quando a gente tem alguma informação na área de transferência, quer dizer que você copiou e está guardado na área de transferência, ele aparece bem aqui, aonde é a mesma, onde fica o menu, né? E para você colar mais uma vez, se você quiser, né? E aí depois ele some e volta o menu normalmente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me chamar. Fundo azul em letras brancas aparece na tela. Até a próxima!